Toda intervenção com criança se sustenta na ludicidade. É muito debatido isto há muitas décadas, de que por meio do lúdico a criança potencializa suas capacidades, aprende muito mais, seja em ambiente escolar, clínico, domiciliar. Então, a utilização de recursos pedagógicos que envolvem o brincar, que envolvem o lúdico, sempre estão em pauta. Mas qual é o sentido disso? Por que todo profissional utiliza uma base pedagógica no brincar para desenvolver a cognição, para melhorar o comportamento da criança? Qual é o sentido de tudo isso? É isso que nós esclarecemos neste vídeo. Eu tenho absoluta certeza que você já ouviu um termo técnico que muitos profissionais utilizam: neuroplasticidade, plasticidade cerebral, a capacidade de remodelagem neurológica. Já estudou, não? Isso que acontece em todo ser humano. Acontece em mim, em você e na criança. É bem verdade que em determinados períodos da nossa vida nós estamos mais suscetíveis a algumas dessas transformações. E na criança existe uma amplitude dessas remodelagens neurológicas em curso. Pensando nisso, esta neuroplasticidade é a capacidade que os nossos neurônios têm de reorganizar conexões, de se remodelar. Então eu sei algo e eu quero melhorar meu nível de aprendizado. Então, para eu saber alguma coisa, eu tenho uma conexão sináptica aqui na minha cabeça, correto? Então, sinapse é sinônimo de inteligência, é sinônimo de conhecimento, é sinônimo de comportamento, é sinônimo de tudo. Então, aprendizado está basicamente numa comunicação sináptica em formato de uma memória. Então, eu sei algo. Poxa, mas você está me ensinando algo diferente, você me trouxe uma informação bem legal. E eu quero colocar essa informação aqui nos meus neurônios para deixar a minha base de conhecimento melhor. Isto é neuroplasticidade. Eu estou apenas reorganizando as comunicações neurológicas. E isto acontece para tudo. Eu poderia falar de neuroplasticidade funcional. Poxa, eu tenho dificuldades motoras e eu vou melhorar a base funcional do meu corpo, a base coordenativa. Porque eu passei por um AVE, um AVC ou qualquer outro trauma neurológico. Eu tenho que reabilitar movimentos. Neuroplasticidade. Ou não, eu sei alguma coisa e quero melhorar meu nível de conhecimento, quero aprender algo diferente. Isso também é neuroplasticidade, agora ontogênica. Então, pensando nesta vertente, o sistema neurológico do ser humano ele é plástico. Então ele pode ser remodelado para algo bom ou para algo ruim. Mas aí você se depara com inúmeros recursos pedagógicos e você não faz ideia do para que eles servem. Então eu poderia partir da seguinte premissa: a criança adora brincar de jogos de encaixe, de empilhar blocos de madeira, isso desde os 2 anos de idade. Então, uma das recomendações pedagógicas no brincar infantil que melhora a atenção é envolver atividades que promovem ali o micromovimento. Poxa, então eu vou trabalhar a coordenação motora fina ao encaixar as pecinhas do Lego. Um Lego tradicional com peças maiores, ou para crianças de uma idade mais avançada, até mesmo adolescentes, pecinhas mais delicadas, menores, que requerem um pouco mais de precisão. Então o Lego ele serve para desenvolver na criança o micromovimento, coordenação motora fina, beleza? Beleza. Mas o Lego também me ajuda no desenvolvimento atencional, controle e manutenção de foco. Também promove melhora da flexibilização cognitiva. A minha capacidade criativa é ampliada utilizando esse tipo de recurso. Poxa, mas também envolve memória de trabalho. Afinal de contas, eu tenho que lembrar do que eu fiz e o que é que eu quero fazer para poder construir algo bacana com essas peças. Então você percebe que o mesmo jogo tem inúmeras finalidades, e eu fui bem breve, bem sucinto aqui. Então não é à toa que você vai encontrar profissionais diferentes trabalhando com os mesmos recursos pedagógicos, porém com objetivos intervencionistas diferenciados para atender a necessidade da criança. Então você vai encontrar o psicomotricista usando um jogo como esse aqui, ó. Como se fosse um tira-vareta, um pega-vareta, e tem bolinhas que vão caindo aqui. Da mesma forma, você vai encontrar outros profissionais que vão trabalhar com quebra-cabeças, com construção de palavras, usando peças de montagem. Ou talvez eu poderia utilizar, por meio de um trabalho psicológico, o jogo do Uno. Tá? Um jogo convencional, que desenvolve muita cognição, a memória de trabalho, a flexibilização cognitiva, mas também potencializa outras variáveis motoras. Olha lá, ó. Coordenação motora fina, poderia trabalhar processos de lateralidade, eu poderia estar estimulando outras vertentes para recomendar a você.
Então este jogo pode ser usado por inúmeros profissionais, assim como o Lego, assim como um jogo que eu gosto bastante, que é o jogo da velha. Aqui ele está montado em EVA, tem as pecinhas, para que a gente possa fazer a colocação. Um jogo que desenvolve controle inibitório, autorregulagem, controle respiratório na criança. Wesley, vai trabalhar a atenção sustentada? Vai. Vai desenvolver na criança variáveis motoras? Vai. Isso promove percepção sensorial? Claro que sim. As pecinhas têm glitter, ó. Então elas têm uma textura diferente. Então este mesmo jogo poderia ser usado por um psicomotricista, poderia ser utilizado por um psicólogo, por um psicopedagogo e assim sucessivamente. Tá, Wesley, então eu entendi que os jogos podem ser inúmeros, eu posso utilizar inúmeros recursos pedagógicos com finalidades diferentes, pois um único recurso trabalha tudo. O papel do profissional é basicamente direcionar aquele jogo para um objetivo pré-estabelecido e estruturado para se alinhar àquilo que a criança necessita. Tá, entendi isso. Então agora a gente vai fazer a seguinte análise. Bom, o psicomotricista ele deve regular áreas motoras do cérebro e áreas somatosensoriais. Então, ao encontrar na criança uma dificuldade nessa vertente, ele vai usar um desses recursos pedagógicos para ampliar, para sobrecarregar, por meio da manipulação, por meio do trabalho repetitivo dessas peças, uma sobrecarga tamanha na área de processamento para que ela se reorganize, para que ela se reconstrua, para que as sinapses sejam reorganizadas, deixando esta atividade neuronal muito melhor, muito mais eficiente. Da mesma forma que o psicólogo vai utilizar jogos como estes, que o psicomotricista também pode usar, só que o intuito dele é trabalhar prioritariamente a área comportamental, a testa, a área da tomada de decisão, a área do filtro dos estímulos, a área do planejamento das minhas ações. Mas Wesley, ao trabalhar isso daqui, você acabou de falar que trabalha a base sensorial, que trabalha a área motora, que trabalha micromovimento. Mas eu não estou nem aí se trabalha tudo isso. O psicólogo tem o intuito de regular sinapses da testa. Eu quero melhorar esta área de comportamento. Então, o recurso pedagógico, ele é infinito por estas condições. O profissional A vai usar esse recurso para otimizar o seu trabalho e a sua entrega para a criança, para aquilo que ela precisa, aquele recurso que é específico de ser desenvolvido para ela. O outro profissional vai utilizar talvez a mesma variável, o mesmo recurso, só que o objetivo de entrega, o objetivo de regulagem neurológica, o objetivo plástico, de remodelagem cerebral, é outro. Então, o recurso pedagógico é do menor dos nossos problemas. Isso vai de criatividade, isso vai de oportunidade, isso vai de encontro à disponibilidade. Então, isto é o que menos importa na intervenção. O principal objetivo que devemos ter é como usar esses inúmeros recursos para reprogramar as sinapses neurológicas, para remodelar o processo neuronal. Então, profissionais diferentes podem usar espaços igualitários, podem utilizar recursos pedagógicos iguais, só que com finalidades, com objetivos diferentes. Então, eu estou preocupado em melhorar seu comportamento, eu estou preocupado em melhorar e otimizar a sua linguagem, eu estou preocupado em otimizar a tua resposta coordenativa, a tua base psicomotora. Tudo vai funcionar da mesma maneira, tudo vai fluir perfeitamente. Mas antes de eu te dar a última informação sobre esse tema, uma informação que eu gosto muito e é extremamente relevante, confere aqui se você está seguindo o canal para acompanhar conteúdos de extrema importância como este. E aí, para a gente finalizar o conteúdo deste vídeo, eu coloco a você uma outra correlação. O nosso sistema neurológico, quando ele é apresentado a você, eu sempre vou apresentar ele em mapeamento. A área neurológica vermelha é responsável por tal função. A área azul do cérebro é responsável pela atividade tal. Apenas em predominância. Isso é apenas para a finalidade didática. É para que você entenda com maior facilidade. Na prática, o sistema neurológico ele trabalha de maneira maluca. Na prática, uma área ajuda a outra área. Se uma área está disfuncional, a outra também está. Então, não à toa, o psicólogo que estava trabalhando com o jogo da velha, com o Uno, com qualquer recurso pedagógico como esse para regular teu comportamento, sistematicamente também vai te entregar uma melhora motora. Poxa, Wesley, mas não era esse o objetivo. Se eu quisesse melhorar movimento, eu pagava o profissional de educação física, o terapeuta ocupacional, o psicomotricista, o fisioterapeuta. Mas não era para ser o psicólogo. É tudo efeito cascata. Se melhora a testa, melhora o movimento. Se melhora o movimento, melhora a linguagem. Poxa, mas a linguagem eu nem tô levando no fono. As áreas neurológicas são vizinhas umas das outras. Se eu ativo uma, eu ativo todas as outras. Só que em maior ou menor escala. E aí os recursos pedagógicos me ajudam a ser mais eficiente nesta ativação neurológica e na consequência desta prática, com a remodelagem de comportamento, cognição, movimento, linguagem e assim
sucessivamente. E aí, me conta aí, você já tinha feito essa análise ou não? O recurso pedagógico era só brincar por brincar para se divertir? Então, pensando nessa situação, compartilhe esse vídeo com novas pessoas para que muito mais gente também conheça essas informações e nós nos vemos no próximo vídeo.